Jesus e as parábolas do fim. Episódio 6, a rede lançada ao mar. Todos são puxados, nem todos permanecem. Já se sentiu parte de um grupo, mas percebeu que não se encaixava de verdade? A parábola da rede nos mostra que estar dentro não garante pertencimento. Sinta a brisa, ouça o som das ondas. Hoje, somos transportados para a orla do mar, cenário onde Jesus revelou verdades eternas usando elementos do cotidiano. Com o sussurro das águas ao fundo e imagens serenas do oceano, entramos neste momento de aprendizado. Nosso foco repousa sobre uma passagem singular, a parábola da rede de pesca, encontrada em Mateus 13, 47, 50. Esta narrativa simples carrega um significado profundo sobre o fim dos tempos e a natureza do reino de Deus. Enquanto contemplamos um vídeo breve mostrando pescadores lançando sua rede nas águas, prepare o coração para ouvir a própria palavra. As palavras surgirão na tela com destaque, guiando sua compreensão. Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50, diz assim na Nova Almeida atualizada: O reino dos céus é também semelhante a uma rede de arrasto lançada ao mar, que recolhe peixes de todo tipo. Quando a rede fica cheia, os pescadores a puxam para a praia, sentam-se e recolhem os que prestam em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim será no fim dos tempos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola nos convida a refletir. Ela fala sobre ser alcançado, estar incluído, mas aponta para um passo além, a transformação necessária para a distinção final. Nosso pensamento guia para este episódio é claro e desafiador. Transformado para o reino, não apenas puxado pela rede. Deixe esta frase ecoar em sua mente. Que tal compartilhar esta mensagem nos comentários? Sua participação enriquece nossa jornada juntos. A imagem inicial da parábola é poderosa. Uma rede lançada ao mar que captura peixes de toda espécie. Essa representação da rede simboliza a vasta abrangência do convite divino. Pense na extensão do oceano, na diversidade de vida que ele abriga. Assim é o reino de Deus em sua oferta inicial. O Evangelho alcança todas as pessoas, sem exceção, independentemente de quem sejam, de onde venham ou qual tenha sido seu percurso até o momento. A rede não faz distinção prévia, ela simplesmente abarca o que encontra. Esta verdade é reconfortante. O chamado para o reino é para todos os povos, nações e línguas. Vemos isso ilustrado na Bíblia com personagens que, à primeira vista, pareceriam improváveis candidatos à graça. Um cobrador de impostos como Zaqueu, um perseguidor implacável da igreja como Paulo, ou uma mulher com um passado complicado junto ao poço. A rede do Evangelho os alcançou. Eles foram puxados para a esfera de influência do reino. Imagens que mostram rostos de diferentes etnias e culturas nos lembram visualmente dessa inclusão sem barreiras no chamado inicial. É um convite universal que celebra a diversidade humana. No entanto, e aqui está uma reflexão crucial, a beleza do reino reside na sua capacidade de acolher a todos. Mas essa acolhida é um convite à mudança, não uma permissão para permanecer o mesmo. A rede reúne, mas a história não termina com todos simplesmente dentro dela. Há um próximo passo, uma separação. A parábola continua. A rede, agora cheia com sua diversa captura, é puxada para a margem da praia. Este é um ponto de transição crítico na narrativa e na linha do tempo profética que Jesus descreve. A margem representa o fim da era atual, o momento da colheita final, o tempo do juízo. A fase de inclusão ampla e indiscriminada dá lugar à fase da seleção e distinção. Uma vez na praia, os pescadores se sentam e começam o trabalho de triagem. Eles separam cuidadosamente os peixes. Alguns são colocados em cestos, outros são jogados fora. Esta ação simboliza o juízo final, descrito por Jesus
como o momento em que os anjos separarão os maus dos justos. Não é uma separação arbitrária, baseada em caprichos, mas um resultado direto das escolhas e da condição interior daqueles que foram alcançados pela rede. Estar dentro da rede, estar dentro da esfera onde o evangelho foi ouvido e o chamado foi feito, não é a garantia de ser mantido. A parábola nos força a confrontar a realidade de que haverá uma avaliação. Aqueles que foram pegos pela rede enfrentarão um momento decisivo na margem da eternidade. Se a margem está cada vez mais próxima, como você está se preparando para esse encontro? A distinção entre os que prestam e os que não prestam não se baseia em aparência ou posição na rede, mas em algo mais profundo, na natureza essencial e no fruto produzido pela vida. Uma vez que a rede alcança a margem, a distinção se torna inevitável. A parábola usa a linguagem simples da pesca para ilustrar um princípio espiritual profundo. A diferença entre aqueles que serão guardados e aqueles que serão rejeitados reside em sua natureza, em sua essência transformadora. Os pescadores separam os peixes que prestam, aqueles que são úteis e valiosos, daqueles que não prestam, que são inúteis para o propósito final. Em termos espirituais, esta distinção não se trata de uma afiliação externa ou de estar simplesmente presente no grupo. Trata-se da condição interna, do caráter forjado pela influência do reino. Pense na diferença entre um fruto bom e um fruto ruim. Ambos podem estar na mesma árvore inicialmente, mas sua qualidade, seu sabor e sua utilidade são totalmente distintos. Um reflete a saúde e a vitalidade da planta. O outro, sua doença ou falta de cuidado. Os peixes bons representam aqueles cuja vida reflete a transformação operada pela graça divina. Suas características são aquelas que emanam do Espírito: amor genuíno, gentileza, retidão nas ações, paciência, domínio próprio, a busca pela justiça e a compaixão pelo próximo. Os peixes ruins, por outro lado, simbolizam aqueles cuja essência permaneceu inalterada, mesmo estando na rede do Evangelho. Suas vidas ainda são dominadas pela malevolência, pela cobiça, pelo ressentimento, pelo egoísmo e pela indiferença aos princípios celestiais. Pense em alguém que professa seguir a Cristo, frequenta reuniões, mas cujas atitudes cotidianas são marcadas pela inveja, pela desonestidade ou pela crueldade. Essa pessoa pode ter sido alcançada pela rede do chamado, mas sua essência interior não manifesta a mudança que o reino propõe. A separação na margem revela a verdadeira condição, a natureza real. A parábola da rede nos traz um alerta crucial. Estar dentro da esfera de alcance do Evangelho, participar de atividades religiosas ou mesmo fazer parte de uma comunidade de fé não é sinônimo de estar seguro no reino de Deus. Há um perigo real na complacência, em acreditar que a mera presença na rede garante a salvação eterna. A parábola deixa claro que a separação ocorrerá dentro da rede, não apenas entre aqueles que nunca foram alcançados e os que foram. A distinção não se baseia na participação, mas na salvação, que é evidenciada pela transformação interior e exterior. O foco do juízo na margem não é sobre quem foi pego pela rede, mas sobre a qualidade da vida que essa pessoa viveu sob a influência, ou falta dela, do chamado. É o caráter, os frutos produzidos pela manifestação da graça que determinarão o destino final. A Bíblia nos lembra que a fé sem atos é estéril, sem vida. Não que as obras nos salvem, mas elas demonstram a realidade de uma fé viva que opera a mudança. Considere a história de alguém que dedicou anos ao serviço na igreja, ocupou posições de liderança, foi respeitado na comunidade religiosa, mas em sua vida privada agia com hipocrisia, explorava os outros ou vivia em pecado não confessado. Essa pessoa estava claramente na rede, participava ativamente, mas sua vida não refletia as instruções e o caráter de Jesus. Na margem, essa participação não seria suficiente.
A fé autêntica não é vista como um simples bilhete de entrada para o paraíso. É, antes, uma força dinâmica que nos impulsiona a viver de acordo com os valores e as exigências do reino celestial. É um motor que nos move da antiga natureza para uma nova alinhada com o propósito divino. Após a separação na margem, o destino dos peixes ruins é chocante e solene. São lançados na fornalha acesa, onde, nas palavras de Jesus, haverá choro e ranger de dentes. Esta imagem final da parábola é forte e intencional. Ela não é uma simples metáfora para desaprovação ou ostracismo social. É a representação do juízo derradeiro, uma realidade séria e definitiva para aqueles que, mesmo tendo sido alcançados pelo convite do reino, rejeitaram a transformação necessária. É essencial abordar esta imagem com sobriedade, evitando o sensacionalismo, mas sem diminuir sua gravidade. A fornalha acesa simboliza o destino dos que não foram considerados bons na seleção final, o lugar de punição e separação eterna de Deus. O choro e ranger de dentes descrevem o sofrimento, a angústia e o desespero daqueles que enfrentam as consequências de suas escolhas e de sua recusa em permitir que a graça transformasse sua natureza. Esta é a consequência final para aqueles que permaneceram em sua essência de peixe ruim, agarrados à sua antiga natureza, apesar de estarem na rede. Eles experimentam a justiça de Deus em sua plenitude. Um juízo real sobre uma vida que não se alinhou com a santidade divina. A imagem da fornalha pode parecer assustadora e, de fato, é um aviso severo, mas ela também serve como um lembrete da impecabilidade e da perfeição de Deus. Sua santidade exige uma resposta genuína e uma mudança real naqueles que buscam fazer parte de seu reino. A rede alcança a todos. A margem seleciona com base na natureza, e o destino final é determinado por essa seleção. A parábola de Jesus sobre a rede de pesca não é apenas uma lição sobre o fim, mas um chamado urgente para o agora. A rede foi lançada ao vasto mar do mundo, e a captura já está acontecendo. O que a história nos revela é que essa rede está, figurativamente, sendo puxada para a margem. O tempo de separação se aproxima. Não é um evento distante e abstrato, mas uma realidade para a qual devemos estar atentos e preparados. Pense na vida como uma ampulheta, com os grãos de areia caindo inexoravelmente. Cada momento que passa nos leva mais perto daquele ponto decisivo na praia da eternidade. O convite do reino alcançou a muitos, mas a permanência nele depende da condição do peixe. A parábola nos desafia a viver conscientes de que o reino é destinado àqueles cuja natureza foi alterada, não apenas aos que foram momentaneamente inclusos. Como, então, nos prepararmos para este encontro final? A preparação é um processo ativo e contínuo. Começa com um reconhecimento honesto da nossa condição diante da santidade divina, levando ao arrependimento sincero pelos erros passados e presentes. Envolve a confissão das falhas e a busca por uma vida que demonstre uma mudança genuína. Significa alinhar nossas ações, pensamentos e desejos com os princípios ensinados por Cristo. É buscar a transformação diária. Hoje, você enfrenta um desafio direto da parábola. Continuará apenas flutuando na vasta rede, misturado a tudo que ela capturou. Ou fará o esforço consciente para se tornar o tipo de peixe que será considerado valioso na seleção final. A escolha e a ação pertencem a você. O que significa, na prática, mudar de natureza para ser considerado um peixe bom na parábola? Essa metamorfose não é um ato mágico isolado, mas um percurso constante de crescimento e refinamento espiritual. Começa com uma entrega genuína a Cristo, um novo nascimento espiritual que implanta uma nova essência, um novo potencial em nosso interior. No entanto, essa nova natureza precisa ser cultivada e manifesta na realidade cotidiana. Como essa mudança se evidencia em nossas vidas?
Ela se mostra nas nossas interações. Em vez de responder ao ódio com mais ódio, buscamos a reconciliação e o perdão. No lugar da ganância, cultivamos a generosidade. Onde antes havia egoísmo, emerge a compaixão. Nas relações, a transformação se revela na paciência e no amor. No ambiente de trabalho, na honestidade e na ética. Nas finanças, na sabedoria e na gratidão. A Bíblia está repleta de ensinamentos sobre essa obra. Jesus disse: "Vocês os reconhecerão por seus frutos." Paulo escreveu sobre abandonar as obras da carne para manifestar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O arrependimento não é apenas sentir pena do erro, mas uma mudança de direção, um desvio do caminho antigo para seguir o novo caminho em Cristo. A confissão mantém o canal aberto para a purificação contínua. Buscar uma vida alinhada com os ensinamentos de Jesus significa aprender com Ele e imitar seu exemplo. Lembre-se, a transformação não é um destino alcançado de uma vez por todas, mas um percurso contínuo de aprendizado e aperfeiçoamento, moldado pela graça e pela nossa resposta a ela. A parábola da rede de pesca ressalta uma verdade fundamental sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. A decisão final de se tornar um peixe bom, alguém transformado para o reino, reside em cada indivíduo. Deus, em sua infinita graça, lançou a rede do Evangelho, alcançando a todos com o convite para a salvação e a mudança. Ele expõe o caminho, revela a necessidade da transformação e oferece o poder para que ela aconteça. Mas ele não força ninguém. Pense nisso como uma porta aberta. Deus mantém essa porta sempre acessível, convidando a todos a entrar em seu reino e experimentar a nova vida. No entanto, é a pessoa que deve escolher atravessar essa soleira, aceitar o convite e cooperar com o processo de mudança que ele oferece. O livre-arbítrio, a capacidade de escolher, confere a cada um de nós a responsabilidade pelo nosso destino final. Vemos exemplos bíblicos claros dessa liberdade de escolha e suas consequências. Alguns, como Pedro e os primeiros discípulos, ouviram o chamado e decidiram seguir a Jesus, permitindo que suas vidas fossem radicalmente alteradas. Outros, como o jovem rico, embora alcançados pelo convite, escolheram seguir seus próprios desejos e posses, rejeitando a transformação que lhes era proposta. A parábola da rede ecoa essa realidade. Muitos são alcançados, mas nem todos escolhem ser transformados. Deus tem fé em você e no seu potencial para a transformação. Ele anseia que você se torne a melhor versão de si mesmo, alinhada com seu propósito. Ele está pronto para ajudar, para guiar e para fortalecer. Mas a escolha de se tornar o peixe bom, pronto para ser recolhido, é uma decisão que só você pode tomar e viver. Embora a escolha de buscar a transformação pertença a cada um, é vital reconhecer que este percurso não é uma tarefa que realizamos apenas com nossa própria força de vontade ou capacidade. A mudança profunda de natureza, a passagem de peixe ruim para peixe bom, não é alcançada unicamente pelo esforço humano. A parábola nos chama à responsabilidade, sim, mas o poder para a transformação real vem de uma fonte divina, a graça capacitadora de Deus, operando através do seu Espírito. Quando escolhemos responder ao chamado do reino e abrir a vida para a obra de Deus, não ficamos abandonados à nossa própria sorte para lutar contra a velha natureza. O Espírito Santo é enviado como ajudador e guia. Ele habita naqueles que creem, concedendo o poder necessário para superar as inclinações egoístas e pecaminosas e para desenvolver o caráter de Cristo. É Ele quem nos convence do que precisa mudar, quem nos fortalece nas fraquezas, quem nos ensina a verdade e nos capacita a produzir os frutos que honram a Deus. As Escrituras reiteram esta verdade fundamental.
Lemos sobre o Espírito Santo concedendo força interior, renovando a mente e capacitando os crentes a viver uma vida que agrada a Deus. É pela sua influência que o amor, a paciência, a bondade e as outras virtudes se tornam cada vez mais evidentes em nós. Ao longo da história, inúmeras pessoas testemunharam como, em momentos de dificuldade, tentação ou desânimo, encontraram a força para persistir na busca pela transformação, não em si mesmas, mas na presença confortadora e fortalecedora do Espírito Divino. Eles não se sentiram sós na jornada, pois a promessa divina é clara. Deus nunca abandona aqueles que sinceramente o buscam e desejam ser moldados por Ele. Ele estará sempre contigo, oferecendo a força e a direção que você precisa para se tornar o peixe bom que Ele deseja. À luz da parábola da rede e das verdades que exploramos, somos confrontados com uma pergunta direta e pessoal. Onde você se encontra nesta narrativa? Você se contenta em estar apenas na rede ou está ativamente buscando a transformação que o qualifica para ser recolhido na margem? A rede foi lançada, a inclusão inicial ocorreu, mas a seleção final se aproxima. O tempo para a complacência acabou. Este é um convite à ação, um chamado para olhar para dentro, examinar a natureza da sua vida e compará-la com o caráter que Jesus exemplificou e ensinou. A parábola nos exorta a ir além da simples participação ou associação externa. Ela nos impulsiona a buscar uma mudança genuína na nossa essência, manifestada em como vivemos, pensamos e nos relacionamos. Reflitamos mais uma vez sobre a mensagem que nos guiou. Transformado para o reino, não apenas puxado pela rede. Deixe que estas palavras penetrem fundo. Elas encapsulam a essência da mensagem de Jesus nesta parábola. Não basta estar na esfera de influência do Evangelho, é preciso que o Evangelho nos transforme fundamentalmente. Que medidas concretas você pode tomar hoje para se tornar mais como o peixe bom que o Mestre procura? Talvez seja necessário um arrependimento sincero e a confissão de áreas da vida que ainda não foram entregues a Ele. Pode significar buscar conhecimento mais profundo da sua palavra, passar tempo em oração ou ativamente praticar os princípios do amor e da justiça no seu dia a dia. Para aqueles que desejam aprofundar neste tema da transformação e do reino, há muitos recursos disponíveis, estudos bíblicos, livros inspiradores e comunidades de fé que apoiam este crescimento. Não hesite em buscar esses meios para fortalecer sua jornada. Eu creio no seu potencial de mudança com a ajuda divina. Se você se sente incerto ou perdido, recorde da nossa mensagem. Que essa realidade te direcione e te fortaleça a cada passo. Chegamos ao fim da nossa reflexão sobre a instigante parábola da rede lançada ao mar. Vimos que a rede simboliza o vasto alcance do Evangelho, o chamado universal que captura pessoas de todas as origens. Compreendemos que a margem representa o fim dos tempos e o momento crucial do juízo, onde a separação ocorrerá. A distinção entre os peixes bons e os peixes ruins não se baseia na simples presença na rede, mas na essência e natureza transformadas pela graça divina. Refletimos sobre o perigo de confundir participação com salvação e a seriedade do juízo final, representado pela fornalha. A parábola nos trouxe uma sensação de urgência, lembrando-nos que a rede está sendo puxada e a preparação é essencial. E, finalmente, vimos que a transformação é um processo contínuo, possível pela graça capacitadora de Deus, mas que exige a nossa escolha e responsabilidade. A mensagem, transformado para o reino, não apenas puxado pela rede, serve como um resumo poderoso desta lição. É um lembrete constante do que realmente importa na perspectiva da eternidade. O reino de Deus pertence àqueles cuja vida reflete a mudança operada por Ele. O que você vai fazer hoje para se tornar um peixe bom? Esta é a pergunta que fica.
No nosso próximo encontro, Jesus nos apresentará mais uma parábola do fim dos tempos, igualmente impactante e relevante para a nossa preparação. Analisaremos o dono da casa e o ladrão, quando você menos esperar. Uma parábola que nos fala sobre vigilância e prontidão para o retorno do Mestre. Não perca! Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder nenhum episódio desta série fundamental. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Seu engajamento ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas. Obrigado por assistir e participar desta jornada. Que a mensagem de hoje te inspire a buscar uma transformação autêntica e contínua. Lembre-se sempre, o reino é para os transformados. Até o próximo episódio.